Se você é um desses que acha que para investir precisa ser rico, que isso é coisa de quem tem dinheiro e que é necessário começar com uma quantia muito grande de grana, eu estou aqui justamente para traçar um cenário de investimento com você e para desmistificar esse teu pensamento destrutivo em relação a começar a investir. E para começar o nosso bate-papo aqui, eu separei 3 passos que eu acho de extrema importância para você que está começando a investir. O primeiro passo é, antes mesmo de começar a investir, você precisa criar uma reserva de emergência. A reserva de emergência, como o nome já diz, é uma reserva de grana que você vai fazer para que essa reserva possa cobrir eventuais situações emergenciais que surjam na sua vida. Um caso de doença na família, o caso de você ficar desempregado ou se descapitalizar por algum motivo, né? Então você precisa ter esse fundo emergencial para que você possa cobrir essas eventuais emergências que surjam. Por que isso? Qual a importância disso? A partir do momento que você investe uma grana em determinado fundo, é importante que essa grana fique depositada lá e que você não mexa nessa grana. Porque para ela atingir o potencial máximo de rendimento que ela pode atingir, ela precisa ficar aplicada nesse fundo. Então, se você mexe nessa grana, se você retira a grana, se você coloca a grana, você acaba fazendo com que esse potencial de rendimento diminua drasticamente. Então, a reserva de emergência ela vai garantir que você não precise mexer nos seus investimentos. É como se eles não existissem. Meu amigo, deixa seu investimento lá quietinho e conte apenas com sua reserva de emergência. Economistas, em unanimidade, dizem que você precisa ter uma reserva de emergência compatível com 6 meses do seu salário. Ou seja, sua reserva de emergência ela precisa garantir que ela supra as suas necessidades básicas, né, de sobrevivência por pelo menos 6 meses, caso aconteça alguma eventualidade de um desemprego e etc. Ok? Então, antes de começar a investir em qualquer fundo que seja, crie primeiro sua reserva de emergência, que já é o início do seu investimento. A reserva de emergência, sim, já é o início do seu investimento, porque você pode fazer essa grana render. De que maneira? Você pode começar a sua reserva de emergência numa instituição financeira que te pague 100% do CDI. Você pode colocar a tua reserva de emergência num CDB de liquidez diária que te renda aí o CDI 100%, 110%, 120% ou até CDBs melhores que você tem. Aí cabe a você dar uma pesquisada. Mas quer algo simples? Pegue a tua grana, coloque em um banco digital desses aí que você tem, C6 Bank, Inter, Nubank, que eles só pela sua grana estar sob a custódia desses bancos, você já recebe 100% do CDI. Já é uma maneira bacana de começar. Saindo da reserva de emergência, eu indicaria para você que está começando investir em ETFs. O que são ETFs? ETFs nada mais são do que um combo de ações que representa um índice. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um ETF baseado em ações, né, que é chamado de BOVA11, que ele replica o índice da Ibovespa, que são as maiores empresas listadas na Bolsa Brasileira. Ou seja, esse ETF ele representa as empresas mais valorizadas na Bolsa e mais negociadas na Bolsa. Ou seja, uma vez que você compra uma participação desse ETF, você tem ali toda a participação das maiores empresas da Bolsa para você. Então, o seu dinheiro, ele rende conforme essas empresas rendem. O seu dinheiro, o rendimento dele é proporcional ao crescimento dessas empresas. E hoje você compra um ETF da BOVA11 por cerca de R$ 134. Então, com R$ 134 você já consegue investir em um ETF que vai replicar para você o rendimento das maiores empresas brasileiras. E aí você tem outros. Você tem, por exemplo, o Small 11. Tá? O Small 11 também é um outro ETF que replica o crescimento das menores empresas da Bolsa. É o contrário do BOVA11. O Small 11 ele lista as menores empresas listadas na Bolsa. Mas não é porque a empresa é menor que ela tem menor potencial de crescimento. Pelo contrário, essas chamadas de small caps são as empresas pequenas, mas que têm um potencial de crescimento gigantesco. Exatamente porque elas são subvalorizadas na Bolsa. Né? Por elas serem empresas menores, o valor delas na Bolsa também é menor, então o potencial de crescimento dessas empresas é 10 vezes maior do que uma empresa que já é consolidada. Então, consequentemente, se você investe, né, em um ETF que tem o risco de crescer muito, seu dinheiro vai render na mesma proporção, ok? Então, o Small 11 aí seria um ETF também de grande valia para você que está começando hoje.
A gente tem também aqui o XFIX 11, que é um ETF nacional que replica os melhores fundos imobiliários brasileiros. Os fundos imobiliários têm uma coisa muito bacana, que são os dividendos. Os fundos imobiliários, eles pagam dividendos mensais para você. Dividendo nada mais é do que uma grana que você recebe, que é uma parte do lucro que a empresa teve, e ela reparte parte desse lucro com os acionistas. Então, se você é acionista dessa empresa, você, por direito, recebe uma parte desse lucro, que é dividido, né, pela quantidade de acionistas. E os fundos imobiliários, eles pagam mensalmente esses dividendos. Então, você vai estar investindo num índice dos melhores fundos imobiliários brasileiros e, de quebra, vai receber esses dividendos mensalmente. Uma outra boa opção é o IVVB11. Se você for um pouco mais ousado, esse IVVB11 é um ETF que replica as maiores ações norte-americanas. As maiores empresas norte-americanas, chamadas de SP500, que são as 500 maiores empresas norte-americanas, fazem parte desse ETF. Aí você tem empresas como Microsoft, McDonald's, Apple, Tesla, as maiores empresas norte-americanas estão dentro desse ETF. Uma vez que você compra uma participação nele, você está comprando todas essas empresas. E o índice dessas empresas, que é altíssimo, o crescimento, a tendência de crescimento é altíssima, vai refletir, consequentemente, na grana por você investir ali. Tá? E a gente está vivendo um momento bacana. A bolsa norte-americana, ela cresceu muito nos últimos anos e agora ela está passando por um período de correção, em que você encontra ativos menos valorizados ali. Então, talvez seja um momento excelente para você dar uma olhada e levar em consideração a possibilidade de comprar esse ETF que replica as maiores empresas da Bolsa norte-americana. Porém, se você tem um perfil um pouquinho mais arrojado e está disposto a colocar seu dinheiro em ativos de maior risco, chamados de ativos convexos, que são aqueles que te dão perdas limitadas, mas que também podem te dar ganhos ilimitados, você tem alguns bons modelos para investir. Eu listei para vocês alguns aqui. O primeiro deles seria a renda variável, a Ibovespa. Investir em ações individuais na Ibovespa que possam elevar o seu índice de rendimento a um patamar muito mais elevado do que o BOVA11, por exemplo, que é o ETF que nós falamos agora há pouco, que replica o índice da Ibovespa. Né? Esse ETF ele replica o índice geral da Ibovespa, da nossa bolsa. Porém, você pode investir em empresas dentro desse ETF, que estão ali dentro, que fazem parte desse pacote. Você pode investir nessas empresas individualmente. E essas empresas, elas geralmente replicam um índice maior que extrapolam o índice geral da Ibovespa. Porque o índice geral da Ibovespa, estão somados ali dentro desse índice todos os ganhos e perdas das empresas. Algumas empresas vão muito bem, outras não vão lá muito bem, então há aquele equilíbrio. Geralmente um equilíbrio que te rende, né? Geralmente um equilíbrio que faz esse rendimento geral, essa porcentagem crescer com o tempo. Porém, se você investe em um ativo único ali dentro, pode ser que esse ativo extrapole o teto desse rendimento geral da bolsa, fazendo com que o seu dinheiro, consequentemente também extrapole a esse índice geral. Então, a gente pode pensar em investimento em ativos na Bolsa Brasileira, em empresas individuais da Bolsa, né? E aí você tem excelentes empresas, grandes empresas na Bolsa Brasileira, a preço de banana. Você tem ações de belíssimas empresas na Bolsa Brasileira custando R$5, R$6, R$10, R$15, tá? Aí cabe a você dar uma pesquisada sobre os setores dessas empresas, por que são boas empresas, né? O histórico dessas empresas, são empresas que vêm tendo lucro recorrente, né? O histórico dessa empresa é positivo. Então, após toda essa análise minuciosa, você pode escolher determinadas empresas para alocar o seu capital, ok? Certamente, se ela é uma boa empresa de um setor perene, de um setor que demonstra rendimento, demonstra lucro, suas ações tendem a crescer bastante e até talvez extrapolarem esse teto do índice geral da Ibovespa. Né? Então, investir em ações brasileiras é um bom começo também para um investimento nesses ativos chamados de ativos convexos. A gente tem também os fundos imobiliários. Né? Lembra que a gente falou do XFIX 11, que é o ETF que replica os melhores fundos imobiliários? Você pode fazer da mesma maneira. Ao invés de investir nesses fundos através desse ETF, você pode investir em fundos específicos, que podem também extrapolar o índice geral dos fundos imobiliários e fazer com que seu dinheiro
renda acima do teto geral daquele ETF que representa os fundos imobiliários. Existem também as BDRs, que são as ações estrangeiras listadas na Bolsa Brasileira. Né? Existem ações, representações dessas ações estrangeiras chamadas de BDRs, que são títulos sob custódia de alguma instituição financeira, e essa instituição financeira repassa esses títulos para você em forma de ações, e você compra e passa a receber rendimento a partir do índice dessas empresas lá fora. Então, se você compra uma BDR, que é um título que te dá direito às ações da Microsoft, por exemplo, conforme a Microsoft cresça, você cresce junto, né? A tua grana rende junto, ok? E se você for ainda mais ousado, você tem também as criptomoedas, né? O Bitcoin, o Ethereum, a Solana, né? E várias outras, né? As quais demonstram aí um crescimento exponencial nos últimos anos. O Bitcoin, por exemplo, cresceu de uma maneira que nenhum outro investimento nacional ou internacional cresceu nos últimos anos, né? Então é uma outra boa opção de onde você alocar o seu capital como investimento também. As criptomoedas vêm demonstrando um crescimento muito grande nos últimos anos e a tendência é que continue crescendo, né? E esse foi nosso vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber nossas notificações. E para encerrar o nosso vídeo, eu quero deixar uma frase do grande Warren Buffett, o maior investidor da história, que diz o seguinte: não invista o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de investir. Até o próximo vídeo.